ensina teu povo a rezar. Maria, Mãe de Jesus, que um dia teu povo desperta e na certa vai ver a luz. Que um dia teu povo se anima e caminha com teu Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo, estando sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que o ouviam, o menino, estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu Pai. Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. É palavra da salvação, é palavra da salvação, é palavra da salvação. É palavra da salvação. Damos glória a vós, Senhor. 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 Pelo Santo Evangelho anunciado, nos sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. No início da celebração, nós lembrávamos
o tanto de coisas que nós temos para dar glórias a Deus, para agradecermos a Deus no dia de hoje. Recordávamos do 13º dia desta trezena, recordávamos desta memória da festa do Imaculado Coração de Maria. Hoje, primeiras vésperas já de Santo Antônio, primeiras vésperas do domingo. E diante de tantos motivos e tantos caminhos que nós teríamos para fazer esta reflexão neste último dia da trezena, eu quero retomar o tema escolhido como tema central desta festa, a Igreja do Pão e da Palavra, e fazer as devidas conexões com o que celebramos hoje, quando falamos do Imaculado Coração de Maria. Para começarmos, eu recordo de uma virgem prometida em casamento, que foi visitada por um anjo, e você em casa poderia estar se perguntando quem é a virgem que o padre está falando, e talvez você tenha respondido de maneira óbvia, porque estamos celebrando hoje o Imaculado Coração de Maria, tenha dito Maria, tenha dito Nossa Senhora, Mãe de Jesus, mas eu estou falando de Eva. Eva também sem pecado, porque no plano de Deus, o homem e a mulher viviam no paraíso. Ela também prometida em casamento a um homem chamado Adão, é visitada por um anjo, a serpente antiga, Satanás. Por causa da desobediência de Eva, o pecado entra em seu coração. Diferente dela, nós temos outra virgem prometida em casamento a um homem chamado José, visitada por um anjo, este Gabriel, que faz em tudo a vontade de Deus e com sua obediência permite que entre a salvação no mundo, Jesus Cristo. Esta segunda mulher, Maria, que hoje nós celebramos seu Imaculado Coração, ela tem em sua carne a graça de Deus superabundante. Por isso que nós rezamos e dizemos que ela é cheia de graça. Mas esta mesma Maria, que pelo dogma nós acreditamos que foi concebida sem o pecado, diferente de nós, e ontem nós celebrávamos o Sagrado Coração de Jesus e nos comparávamos que Jesus tem o seu coração sagrado, nós temos um coração que muitas vezes é impuro, que muitas vezes é de pedra, e o nosso objetivo de vida é pedir que o Senhor tire o nosso coração de pedra e nos devolva um coração de carne. Esta mulher, Maria, foi preservada desta inclinação ao pecado natural que nós temos, e por isso nós dizemos que ela foi concebida imaculada. Maria não experimenta como nós os pecados. Mas a gente poderia se questionar, será que isso é o grande mérito de Maria, ela ter sido preservada do pecado? Sim, porque em vida Maria era livre como eu, como você. Então, se ela nasceu imaculada, ela poderia ter caído em pecado, assim como Eva caiu ao longo de sua vida. Mas firme ao propósito de Deus, Maria permaneceu imaculada. Hoje nós ouvimos no Evangelho uma situação em que o coração de Maria fala. O coração de Maria que se encontra aflito porque perdeu seu filho. Imagine, você pode se perguntar, que tipo de mãe é essa que perde o filho e vai encontrar depois de 3 dias? Será que ela não devia estar cuidando direito desse menino? Bom, a caravana que ia para a festa em Jerusalém ia todo o povo da região, os parentes, os vizinhos, e era comum vários dias de viagem para que se chegasse à sua região natal. Maria achava que o menino estava com os familiares, com os vizinhos, conversando enquanto caminhavam,
e, ao perceber, junto com José, que o menino não se encontrava, volta para Jerusalém. E nós vemos dois pais aflitos porque perderam o filho e não sabem o que aconteceu com ele, e vão encontrar Jesus entre os doutores, escutando, falando, perguntando. E talvez a atitude de qualquer pai e mãe, como você que nos acompanha agora, num primeiro momento era puxar a orelha daquele menino, era dar uma bronca nele, dizer: por que é que você fez isso? Maria, ela pode ter tido algum impulso nesse sentido, mas ela olha para aquela situação e pergunta: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha, que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. E Jesus pergunta para eles, né? Por que é que vocês estavam me procurando? Vocês não sabem que eu deveria estar na casa do meu pai, fazendo as coisas do meu pai? Maria olha para aquela criança, para o menino Jesus, e não entende o que é que ele está dizendo, mas ela guarda tudo no coração. E aqui nós chegamos ao tema da nossa festa, porque se Maria guarda todas as palavras, atos, gestos de Jesus, todas as suas ações no coração, ela guarda a palavra de Deus. Quando nós dizemos no tema que a igreja é da palavra e do pão, isso talvez nunca tenha feito tanto sentido para nós, porque nós poucos privilegiados que estamos aqui hoje, vamos ter a oportunidade de comungar do pão eucarístico. Mas você que está em casa hoje não tem esta mesma graça que nós, de comungar deste mesmo pão, pode comungar da mesma palavra que nós comungaremos. Porque a palavra e o pão eucarístico são o mesmo Jesus vivo, ressuscitado, o mesmo Jesus que está na hóstia consagrada, que tantas vezes nos escandalizamos porque cai uma partícula no chão. É o mesmo Jesus que tantas vezes nós desrespeitamos, nós deixamos passar, nós ouvimos sua voz e deixamos que outras conversas, outras coisas, a televisão que está ligada na sua casa, a pessoa que passa na sua frente, te atrapalhe. E assim como aquela migalha de pão eucarístico que cai no chão e nos escandaliza, também deveria ser assim todas as vezes que nós perdemos a atenção da palavra de Deus que está sendo proclamada. O Papa Emérito Bento XVI nos recordava dessa importância da palavra de Deus. E por isso, geralmente, aqui nós temos o altar e o ambão são feitos do mesmo material, têm uma toalha semelhante, são constituídos na mesma dignidade, porque aqui é a mesa da palavra e ali é a mesa do pão. Essas duas mesas, meus irmãos, se constituem uma única mesa, porque oferecem o mesmo pão que é a palavra de Deus que se fez carne, que habita entre nós. Então, quando nós hoje falamos de comunhão espiritual, talvez você fique recordando São Tomás de Aquino, na Idade Média, aquela oração que se faz para a comunhão espiritual, e perca a graça de fazer essa comunhão já desde o início da celebração, em cada palavra que é proclamada, em cada palavra que é convite de Deus de conversão para cada um de nós. Dizer que a igreja é do pão e da palavra significa que a igreja é portadora dessa grande graça que é a palavra de Deus para cada um de nós e que é ela a portadora da Eucaristia, que também é outra grande graça de Deus para nós. Recordamos que a Eucaristia é a fonte da igreja, ela é o ápice da vida da igreja. É na Eucaristia que chegamos ao ponto principal de nossa fé. E se nós hoje celebramos o nosso padroeiro, se hoje nós celebramos uma memória de Nossa Senhora, não é outra coisa que nós celebramos na vida deles, senão o mistério pascal de Cristo. O mistério de sua encarnação, o mistério de sua paixão, morte e ressurreição. Quando nós celebramos Santo Antônio, nós procuramos na vida dele
os sinais da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Nós vemos os milagres que Deus realiza através dele na vida de tantas pessoas. Quando nós celebramos uma memória mariana, como celebramos hoje o Imaculado Coração de Maria, não é simplesmente adorar um músculo, um órgão do corpo de Maria, mas saber que o coração de Maria, que nós celebramos hoje, um dia depois do Sagrado Coração de Jesus, é reflexo em tudo daquele Sagrado Coração que nós celebramos ontem. E é esse, meus irmãos, o grande desafio da nossa vida, da minha e da sua, que nos acompanha, é fazer o nosso coração semelhante ao coração divino de Jesus. Esse coração que é divino, que também é humano, que encontrou em uma mulher, Maria, que encontrou na vida de tantos santos como Santo Antônio, o espaço necessário, a graça necessária, a liberdade que nós concedemos a Deus para que opere em nossa vida, que transforme a nossa existência e que faça cada vez mais cada um de nós semelhantes a Ele. Que nessa Eucaristia, alimentados desde agora pela palavra de Jesus, que é o próprio Deus, que é o próprio Filho de Deus encarnado, feito pão e feito palavra para a nossa salvação, possamos também nós pedir a Deus a graça de cada dia mais fazer o nosso coração, que hoje talvez seja de pedra, talvez já um pouco amolecido, mas que todos os dias ainda precisa de muita conversão, que Ele faça deste coração cada vez mais semelhante ao coração de vosso divino Filho, semelhante ao coração de Maria Imaculada, que é reflexo deste mesmo e único coração de Deus. Os antigos discípulos, os primeiros discípulos, nos Atos dos Apóstolos, eram reconhecidos porque se amavam uns aos outros e porque formavam como que um corpo com uma só alma e um só coração. Se hoje nós estamos aqui com essa igreja vazia, e eu até peço a Pascom para mostrar a igreja para o povo que está em casa, que às vezes pensa que tem gente aqui na igreja, mesmo com portas fechadas, e que a gente celebra com algumas pessoas que julgamos escolhidos para celebrar. Não, nós cumprimos o decreto, nós estamos celebrando com a igreja vazia, mas com uma única certeza: nós que estamos aqui estamos em plena comunhão com você que está em casa, porque este coração de Jesus nos faz um. E cada vez mais, buscando essa unidade, seremos um dia reconhecidos por ela. Seremos uma só alma, um só coração. Que assim seja.